diretório foi uma das expressões da política metropolitana em relação aos indígenas. Era uma legislação indigenista composta por várias diretrizes a serem seguidas nas colônias portuguesas, a fim de garantir os interesses do Estado. Apontavam a normatização de diversas práticas coloniais, aliando projetos políticos, econômicos e sociais, de modo a aperfeiçoar o processo de integração das populações indígenas à sociedade colonial. Com essa legislação, os povos indígenas tornavam-se vassalos com os mesmos direitos, honrarias e deveres dos demais súditos da coroa, inclusive no exercício de suas funções administrativas. O Diretório dos Índios foi posto em prática inicialmente na região norte da América Portuguesa, para depois ser estendido para outras áreas. Entretanto, por conta das especificidades de cada região, os dispositivos foram adaptados às necessidades de cada área, mantendo suas principais diretrizes. As vilas e os lugares regidos pelos diretórios seguiam um papel político-pedagógico para legitimar a ocupação portuguesa e fortalecer a presença metropolitana no território. O diretório representava os interesses do Estado conjugados com as demandas coloniais, relacionados à consolidação do poder metropolitano por meio da defesa do território, especialmente nas regiões de fronteira. Grande parte da historiografia que aborda esse tema considera a realidade vivida a partir dos desdobramentos da lei. Entretanto, é necessário distinguir a legislação da sua aplicabilidade. Deve-se enxergar o diretório como um processo histórico que proporcionou novas formas de socialização. Durante a vigência do diretório, surgiram novas relações de poder devido às constantes negociações entre os agentes coloniais e os indígenas. Por conta das dificuldades existentes ocasionadas pela distância entre a metrópole e o Vale Amazônico, era muito difícil ter uma fiscalização eficiente, juntamente com a supervisão e o controle das ações dos agentes administrativos da coroa, o que os deixavam, na maioria das vezes, cientes da impunição. E essa supervisão, quando acontecia, se dava de maneira bastante demorada. Outro aspecto bastante frequente nas documentações analisadas se diz respeito às relações de vassalagem existentes entre os colonos e os indígenas. Tendo em vista isso, essas populações indígenas ficavam responsáveis pela manutenção desse território luso e, além disso, serviam como peças fundamentais nesse processo de disputa entre Portugal e Espanha na defesa e preservação dessa região do Vale Amazônico. Os diretórios eles tinham o dever de zelar pelo trabalho dos índios e pela sua vida, né? E esse era o plano de cristianizar os índios e civilizacionar eles também, para pacificar o Vale Amazônico. Só que na lei era isso, só que na prática eles acabavam maltratando dos indígenas, do trabalho deles, com o uso abusivo desse trabalho, que era a mão de obra indígena, e não garantiam sua justa remuneração, que era para ser feita diante da lei. Essas práticas acabaram sendo denunciadas pelo Lobo de Almada, que foi um militar, geógrafo e governador de uma das capitanias brasileiras, junto também com Francisco de Souza Coutinho, que é um dos agentes administrativos da coroa portuguesa. Então, essas práticas foram denunciadas e isso só contribuiu para um discurso construído até hoje de que o fim do diretório foi apenas culpa dos diretores que trabalhavam lá e zelavam pela vida dos índios. Quando acabou o diretório, saíram 2 documentos oficiais. O primeiro foi em 1798, que foi a Carta Régia, explicando apenas que tinha acabado, e outro que é mais comentado, mais pesquisado e mais falado, que é o ofício do Francisco de Souza Coutinho. Como eu disse, ele era um dos agentes administrativos da coroa portuguesa. E nesse ofício, ele fala explicitamente de que a culpa apenas foi dos diretores,
e que ele não tinha culpa em nada, até porque ele denunciava algumas práticas feitas, e que também ele fazia tudo conforme a lei, e que isso foi culpa apenas dos diretores que trabalhavam no diretório dos índios e que tinham dever de zelar pela vida dos mesmos, e que eles acabaram forjando a lei. E ele acaba fugindo um pouco do dever dele, de que as relações de poder não influenciaram em nada nesse fim do diretório. Boa noite. O Jornal TV News traz hoje um dos agentes administrativos da colônia, Francisco de Souza Coutinho. Sim, sou eu mesmo. Bom, temos muitas perguntas a lhe fazer. Pergunta? Conta pra gente, que todo mundo tá querendo saber o seu lado do discurso. O que foi esse plano da metrópole? Como se procedeu e por que não deu certo? Marcar uma pergunta de cada vez. Esses jovens são ansiosos demais. Primeiro que o plano não obteve sucesso por conta dos diretores que administravam os diretórios. Eu fiz tudo para dar certo. Inclusive, denunciei alguns casos. Por acaso, não lestes o meu ofício? E sim, mas conta pra gente exatamente que plano era esse. O plano sempre foi o mesmo. Civilizar e cristianizar os índios. Você não acha que é o correto a se fazer? Cuidar e zelar pela integração indígena. Como eu disse anteriormente, esse plano seria um sucesso se não fosse aqueles diretores. Porém eu, Francisco de Souza Coutinho, fiz o certo. Mas o que exatamente esses diretores fizeram? Bom, simplesmente respeitava a legislação, o que não é nada de novo nas capitanias hereditárias que aconteciam, mas o fato é que abusavam da mão de obra indígena. O dever deles era de garantir a justa remuneração do trabalho indígena. Mas esses benditos diretores fizeram tudo errado e colocaram o grande plano da metrópole em decadência. Mas você não acha que esse plano não deu certo por causa das relações de poder que existiam na colônia? Opa, você está dizendo que eu sou o culpado? Basta! Não, senhor. Eu apenas lhe fiz uma pergunta. Você me chama para isto? Todos sabem que a culpa foram dos diretores. E isso já me basta. Voltarei para o meu túmulo de onde nunca deveria ter saído.